Máquinas na Pan de hoje vai acelerar forte na reta final de 2025 com uma quadra de ases de respeito. Na mesa de pôquer automotiva, temos 4 grandes nomes: João Anacleto, Renato Belotti, Leonardo Maringolo e Renato Maia, que estão prontos para cobrir qualquer aposta. Nosso gladiador João Anacleto vai dar as cartas apresentando o novo Nissan Kicks. Renato Belotti tira da manga um exemplar raríssimo do Volkswagen SP1, o primeiro esportivo genuinamente brasileiro. Quem entra no jogo agora é o nosso prata da casa, Leonardo Maringolo, que aposta no híbrido Hyundai Kona. E para finalizar essa quadra de ases, Renato Maia paga para ver com um cacife de respeito a gigante Ram 3500 Longhorn. Então, se ajeite bem aí no cockpit e aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan está só começando. Máquinas na Pan. O Máquinas na Pan dessa semana vai acelerar forte na reta final de 2025 com uma quadra de ases de respeito. Na mesa de pôquer, 4 of a kind, ou 4 cartas do mesmo naipe que podem até quebrar a banca, mas aqui no programa, esses ases da indústria automotiva vão, na verdade, botar banca com uma escolha bem eclética do diretor Derek Flores e do editor Daniel Pegas. João Anacleto, Renato Belotti, Leonardo Maringolo e Renato Maia colocam as fichas na mesa e se preparam para cobrir qualquer aposta. Então, para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana e sem blefe, um exemplar raríssimo do SP1, primeiro esportivo genuinamente brasileiro produzido pela Volkswagen. Apenas 84 unidades saíram da linha de produção na década de 70 e Renato Belotti, da Garagem com Belotti, vai mostrar tudo isso agora pra gente. Começando pelo estilo, né, cara, o SP aqui que eu me refiro, o SP2, né, especificamente, falamos aqui lá nos primórdios da garagem, a gente falou sobre um SP2 da Com. Eu nunca mais vi esse carro, ele estava, na época, era só foto que a gente fazia, foi lá em 2009, salvo engano, 2008, mas ainda mais difícil do que um SP2 da Com é esse aqui, meus amigos. Isso aqui é um achado arqueológico e aqui SP1, cara, isso aqui é uma das coisas mais legais, justamente por conta de não vermos um SP1, né, um carro tão raro de ser visto, que realmente eu fiquei aqui olhando ele atentamente durante um tempo, porque realmente é algo difícil de ver, realmente bem difícil de ver. No final da década de 60, a Volkswagen alemã ela deu uma liberdade para suas filiais criarem produtos próprios, produtos que se encaixassem muito com o perfil de cada país, que isso é uma característica legal, né? Cada país acaba tendo um tipo de consumidor diferente, muitas vezes o que vende num lugar não vende no outro. O espaço, a traseira também clássico de esportivos daquele período. Olha o detalhe da cinta ali para colocar a mala também, fantástico. Aqui no painel, sim, agora a gente tem umas coisas bem legais. Primeiramente, claro, o detalhe do painel do SP2, que é um carro, apesar de usar essa plataforma também da Volkswagen, que a Volkswagen usava para muita coisa, a gente nota, você anda num Fusca, a posição de guiada do Fusca é uma, a posição de guiada Brasília é outra. E no caso do SP2, ele é um carro que você fica numa posição realmente esportiva. Então, você tem aqueles pedais clássicos, né, dos air coolant, ali, dos refrigerados a ar, os pedais vindo, né, de dentro do carro e não saem, não vindo de cima, eles vêm de baixo. E daí a gente tem uma ergonomia feita para ser esportivo. Então o painel cresce na frente do motorista. E aqui a gente já vê algo bem legal. Olha só. As assinaturas aqui, os autógrafos dos criadores. O Jota, que foi o cara que desenhou. Nós só não tem do Pian Castelli aqui, realmente, que ele havia falecido em 2015. Mas olha que peça de museu, né?
E justamente a história desse carro é muito legal. O Vitor aqui da Mito Garage está comentando comigo. Ele foi com a mãe dele até o Rio Grande do Sul para ver uma Kombi que estava à venda lá, que ele tem uma coleção de Kombis também. Chegando lá, a Kombi estava muito ruim. Daí ele falou, putz, vou perder a viagem. E acabou encontrando esse tesouro aqui, esse SP1, e comprou o carro. Mas você imagina, né? Que coisa fantástica. Você foi para comprar uma coisa e achou outra ainda mais rara, que é um SP1. É um carro fantástico. E o SP1, cara, o irmão um pouquinho mais fraco, mas acabou se tornando o mais raro da família. Muito legal. Esse painel com as assinaturas aqui, vou chamar até de autógrafos, né? Realmente é fantástico. E vamos que vamos, matando a saudade do motor 1.6 Boxer, né? Fantástico, meus amigos. Já vou me despedindo. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. O nosso próximo convidado não vai apresentar nenhuma biga e nem mesmo terá o Coliseu como palco. Mas ainda assim, ele dá as cartas como o grande César dos Césares e gladiador mor do povo de Roma. João Anacleto, do canal A Roda, e o novo Nissan Kicks. Novo Nissan Kicks, agora na versão Exclusive. Isso mesmo, uma antes da topo de linha que você já viu por aqui no lançamento. Vamos falar sobre o que aconteceu com as vendas do Nissan Kicks, que todo mundo falou que ia flopar. Eu também fui um desses que condicionei o nível de preços ao sucesso do carro, sem considerar essa beleza no design, essas belíssimas rodas de aro 19 e toda a tecnologia embarcada. E fui surpreendido com preços a partir de 160 mil na versão Sense e na topo de linha Platinum, nada menos do que 199 mil reais. A Exclusive aqui, por exemplo, sai por mais de 182 mil. Mas isso não impediu que uma demanda reprimida pelo carro exercesse a sua força, por assim dizer. Ele vendeu simplesmente 2.310 unidades sozinho no mês de julho, o que caracteriza 37% do total de vendas do Kicks. E o mais importante e mais legal de tudo, 1/3 dessas vendas são da versão Platinum de 199 mil reais. Pois é, quem fala que passa batido por essa dianteira diferentona mente. Eu gostei bastante dessa horizontalidade que chega nos LEDs aqui do DRL, né? Os faróis também têm esse formato joia e fazem a função do farol de neblina, do farol baixo e do farol alto. Os canhões projetores dão um outro significado a você imaginar luzes e como elas são projetadas. Eu gosto também de frentes que têm diversas superfícies, como já falei algumas vezes para você aqui. Aqui também tem mais uma parte do farol, aqui preto brilhante, aqui uma parte sem pintura, aqui a pintura do carro e aqui um spoiler dianteiro que parece até um cavanhaque, também ganhou uma textura aqui embaixo. Só de você olhar e ver tanta informação assim, você já acha que isso aqui vale mais do que os outros. E foi essa percepção que muita gente teve. Aro 19, lindíssima, com até partes aerodinâmicas que não são plásticas e pneus largos, 225, 45, aro 19. Mas isso complicou um pouco a vida com ele. Não é difícil que você encare um buraco pequeno e acha que o eixo caiu. Aqui também tem outro pulo do gato em design. A gente nessa cor azul oceânica não consegue muito ver assim, não fica tão claro. Mas em carros da cor prata, da cor branca, você vai ver que isso aqui vira uma moldura para a traseira. E mesmo assim, sem enxergar muito bem isso, porque é parte escura com parte escura, dá para perceber que tiraria nota 9 ou 10 na escola Sargentelli de traseiras. O brasileiro adora. Ó.
Aí sim, hein, papai? Corinho com soft touch, pra você que não gosta muito da máquina. Isso aqui é o puro suco. Jeanzinho continua aqui. E mesmo pagando 182 mil, você tem bancos com couro bem bonitinhos, mas nenhum comando elétrico. Diz pra mim, não devia ter? Eu acho que sim. Vou te falar, foi bem agradável. Tipo, de você ficar cansado e tal. Só que muito desagradável no tanto de cuidado que eu tinha que ter. Qualquer coisinha mais profunda, não é o que você está pensando, valetas, lombadas, depressões ou buracos e até pedras simplesmente acabavam com a minha paz, porque eu parava e ia olhar se não tinha furado o pneu. O volantinho da Nissan, um dos mais agradáveis, mais legais para mim, empunhadura bem boa, ele não é muito largo aqui, né? Então você tem uma parte agradável, detalhezinho em couro, igual da porta, e um estofadinho aqui, né? Bom, aqui você tem um atalho para o som. Esse tipo de coisa vai lá. Aqui você também tem um atalho para o som, e aqui você liga e desliga a câmera e faz as funções 360 aqui por ela. Drive P, bora! Eu vou começar por aqui porque, como você sabe, esse caminho aqui nosso tem muitas lombadas, tem muito remendo de asfalto e tal, e a primeira coisa que pode ser que você sinta quando dirigir, deixa só esse rapaz manobrar, eu preciso passar ali a 20 por hora, como a gente sempre faz, é quando você passar numa lombada dessa. Ai! Ai! Já sente aquela caída de roda. Não sei se por ele ter tido essa versão, essas rodas em outros lugares, eles consideraram também vender aqui, porque realmente é bem impressionante quando você olha. Todo mundo para ver mesmo. Gente que para, agacha, até vai ver a roda, se aquela parte aerodinâmica tem plástico e tal. Mas, cara, o dia a dia requer que você tenha a mesma calma com que esse motor faz o 0 a 100. Eu gostei tudo do carro, convivência é boa, eu tô bem postado aqui, a visibilidade é excelente, os retrovisores estão um tamanho bacana, mas esses percalços que você vai tendo cada vez que você vai passando por lugares, vão deixando você, eu, por exemplo, um pouco irritado. Olha o tamanho do buraco e já fez um tum-tum. Mas em dinâmica, com essas rodonas, ficou uma delícia de guiar, pelo menos em asfalto liso. Eu já tinha percebido isso no lançamento lá no Raceville e na minha convivência com ele. Também não posso deixar de declarar que aquela coisa justinha, aquela coisa boa de andar nos carros da Nissan permanece aqui, como também está no Kicks Play, com motor 1.6, que também falta um pouco para o carro. Olha o ruído aqui dentro de barulho de atrito com asfalto mesmo. Você consegue ouvir? E de vento também. Você ouve bem o vento. Não sei se esses retrovisores são muito grandes, se é a canalização do ar aqui, com esse capô com dois ombros bem posicionados acima, assim, como se fosse um Porsche, né? Como se fosse os Mini Cooper. Eu não sei o que é, mas a incidência de ruído de vento e também de atrito de pneu com asfalto é bem perceptível. Bom, isso faz com que eu me remeta até ao darwinismo, porque ainda que o carro não tenha culpa, ele deve se adaptar ao meio para sobreviver. E quem se adapta mais rápido suplanta os seus concorrentes. Cara, muito legal, muito bonito, agradável até de conviver em chão liso como se tivesse marrom glacê. Mas a vida real é bem mais cruel. E também continuo achando, depois de mais de 800 quilômetros rodados, que ele não é melhor nem que os SUVs que custam 150, 160. Tudo bem, ele pode ter esse design maravilhoso, tecnologia ADAS de primeira qualidade e também detalhezinhos que façam parecer que ele vale o dinheiro investido. Mas em pouco tempo, eu acho que você, assim como eu, vai perceber que é muito dinheiro. Talvez
na tecnocracia da indústria automotiva, ele vá melhorando de acordo com o que os engenheiros vão produzindo, vão melhorando os fornecedores e também pode ser que ele fique mais barato assim que o Kicks sair de linha. Tudo não pode ser, mas se fosse para escolher um SUV compacto para mim, esse Kicks, apesar de lindo, não poderia ser. Já colocaram as fichas na mesa Renato Belotti com um clássico raríssimo da indústria nacional e João Anacleto com um SUV compacto. Agora quem vai dar as cartas é o nosso prata da casa, Leonardo Maringlo, que entra no jogo com o híbrido Hyundai Kona. Vamos aos híbridos novamente? É isso aí, aqui ao meu lado hoje então o Hyundai Kona. É um híbrido pleno e eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês agora. Bora juntos! Hyundai Kona aqui então de cara, falando de design, né? A gente vê que é um design bem futurista, bem diferente. A gente vê aqui tanto no capô quanto no início do para-choque que ele é bem clean, é bem limpo, não tem tanta informação. A gente tem só o logo da Hyundai ali e a gente tem aqui um friso que invade de ponta a ponta e que ele é luminoso. Qual é a grande sacada aqui? Os faróis vieram para baixo, bem na extremidade, tanto que ele invade parte da frente e metade dele na lateral. Uma outra curiosidade aqui também é a grade. Ela é bem fechada aqui no início, ela só vai abrir de verdade embaixo da placa. Então a entrada de ar ficou bem abaixo da placa, né? São curiosidades aqui do design do Kona. Bom, esse é um carro que mede 4,35 metros de comprimento e tem rodas aro 18, metade preto e metade diamantado. Então a gente tem várias extremidades dela que são diamantadas. A curiosidade que eu falei do farol aqui pega um pouco a gente porque na lateral é engraçado. Quando a gente pega ele totalmente, olhando ele de lado, a gente vê metade da lanterna atrás invadindo a carroceria na lateral e metade do farol também invadindo a carroceria aqui na lateral. A gente vê então metade vermelho e metade branco. Curiosidades aí do design do Kona. Agora, falando da traseira dele, que também puxa e remete muito aqui da frente, contém o mesmo friso, então a gente também tem um friso que vai de ponta a ponta e o logo da Hyundai ali deixando bem clean. O que acontece? Lanternas foram para as laterais e mais para baixo, justamente para manter o mesmo padrão aqui da frente e ficar com esse design futurista, mas ao mesmo tempo bem clean e bem minimalista assim, ó, deixando só o necessário no meio. Aqui na parte interna do Kona a gente tem dois detalhes. Primeiro porque ele mescla beleza com funcionalidade, então ele é muito funcional. E eu vou explicar o porquê disso, então vamos lá. Obviamente aqui na porta a gente tem controles de vidro retrovisor, padrão de carro, mas aqui na lateral a gente já começa tendo alguns controles de acesso rápido. Então a gente tem a altura aqui do facho do farol, a gente tem controle de tração e estabilidade, a gente tem um botão que auxilia da seguinte forma: se a bateria do carro arriar, né, quando a gente vai dar partida no carro, o carro normalmente não pega, qual é a saída? É colocar um carro na frente e colocar ali o cabo de chupeta e fazer a famosa chupeta. Nesse caso não precisa, a gente tem um botão que ele usa a bateria da parte elétrica, da parte híbrida, como auxílio para essa chupeta na bateria principal. É muito legal, eu nunca tinha visto isso em carro nenhum. Achei muito interessante. E aí a gente também tem aqui o freio de estacionamento eletrônico, fica aqui do lado esquerdo. No volante a gente tem os controles de acesso fácil, tanto para o ACC, detalhe, esse carro tem um sistema semi-autônomo incrível. E aqui do lado direito do volante a gente tem os comandos da multimídia. Falando em multimídia, a gente tem tanto o cluster quanto a multimídia totalmente digitais e a multimídia com Apple CarPlay e Android Auto. E abaixo da multimídia é onde a gente continua com os botões físicos de acesso rápido. E, por último, mas não menos importante, é óbvio que a gente tem um bom acabamento. A gente tem alguns plásticos rígidos em alguns lugares do painel, mas a gente também tem uns trechos aqui em soft touch, próximo aqui aos puxadores da maçaneta, que é em digamos um alumínio, né, um alumínio escovado. Bom, mas assim, no mais, essa é a parte de dentro do carro, é o que ele atende a gente de tecnologia, né, e comodidades, mas vamos dar uma volta que eu vou falar sobre a motorização desse carro, já que ele é um híbrido pleno. Então, vamos lá comigo.
motor do Hyundai Kona, então a gente tem um motor 1.6 Heavy, né, que é um híbrido pleno. Ele tem 105 cavalos de potência e ele tem 14.7 kg de torque. Então é um motorzinho legal, é um motor aspirado, é bem gostoso. Mas a gente também tem aí o outro lado, que é o motor elétrico, que a gente tem no total 44 cavalos e 17 kg de torque. E aí quando a gente faz a soma desses dois motores, faz a combinação, aí já eleva um pouquinho. Então a gente fica com um total de 141 cavalos, 27 kg de torque e com um peso muito bom, uma relação peso-potência boa, porque o carro pesa 1.525 kg. Então 141 cavalos e 27 kg de torque, unificando e combinando os dois motores, é uma boa potência. O carro é bem gostoso no dia a dia, principalmente porque se a gente usa ele mais linear, a gente não sai tão agressivo do semáforo, a gente não dá tanto pé, ele sempre vai dar prioridade em manter ali no motor elétrico. Se a gente der um pouquinho mais de pé, ele já vai acionar a combustão, porque é isso, o motor elétrico não tem tanta potência, então se você der pé, ele vai sim acionar e pedir auxílio do motor a combustão. E aí essa motorização, ela é atrelada a um câmbio de 6 velocidades, com embreagem dupla a seco, não é banhada a óleo, ela é a seco, né? A gente tem as duas opções no mercado e a Hyundai optou aqui por colocar a seco. O Hyundai Kona tem um 0 a 100 na casa dos 11 segundos. Ah, mas o porquê disso? Não é um super 0 a 100, porque o foco dele é a economia de combustível. O Hyundai Kona chega a fazer 700 km com um tanque cheio. O tanque tem em média uns 40 litros de combustível, então a gente consegue fazer em torno de uns 700 dentro da cidade e 650 km na estrada. Ele gasta um pouquinho mais na estrada realmente. A média dele é de 18,4 km com 1 litro de gasolina na rua e 16 na estrada. Não é ruim, é muito bom. É difícil a gente ver carros hoje com esse número de autonomia de combustível. O custo desse conjunto, a gente tem dois valores. A gente tem duas versões do Kona. A de entrada aqui custa R$ 214.990 e a topo de linha, que é essa daqui, que custa R$ 234.990. É um preço a se pensar, mas no fim ele tem um bom custo-benefício se a gente for pensar realmente nessa questão e nessa parte do combustível. E aí, meu caro Alex, eu tenho me divertido muito nas últimas semanas, porque eu tenho testado cada vez mais carros híbridos e para mim, ainda hoje é o mundo ideal, é um carro híbrido, porque dentro da cidade a gente tem um motor elétrico para dar conta do recado, então a gente não gasta uma gota de gasolina, e na estrada, obviamente, a gente vai usar um pouco mais a combustão, porque ele é econômico, né, na estrada, é sempre o inverso. Então eu tenho aproveitado bastante e tem sido experiências muito boas. Mas eu acho que foi um pouco disso. Esse foi o Hyundai Kona. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo numa próxima. Tchau! Na era das bets e jogos de aposta, Renato Maia, do canal Falando de Carro, paga para ver um cacife de respeito, a Ram 3500 Longhorn. Na linha 2024, essa picape custava R$100 mil a menos do que agora na linha 2025. A versão Longhorn chega ao mercado por R$679 mil. R$100 mil mais cara, como eu disse, por conta do tarifaço. Por mais que essa caminhonete seja fabricada no México, você tem muitos componentes dos Estados Unidos, como a própria motorização 6.7 Cummins, né? Deixando o produto muito mais caro no fim das contas. Na linha 2025, ela passou por um facelift, assim como aconteceu na versão 1500. Então agora nós temos essa grade gigantesca aqui, que é cromada na versão Longhorn, com o escrito RAM posicionado mais ao centro, e logo abaixo nós temos aqui o conjunto de câmeras 360 graus. As rodas de liga leve com medidas 275 perfil 70 de aro 18, né? É até curioso, porque ela é tão grande que a roda parece pequena e o pneu parece pequeno para o tamanho dessa picape, porque você tem aqui uma caixa de roda muito alta, tá? Então isso é muito curioso, né? Você tem aqui uma medida tão grande de perfil 70 e ainda parece pequeno no fim das contas. O retrovisor é outra coisa muito tecnológica desse carro, porque você tem esse acabamento cromado, você tem um repetidor de seta aqui, você tem desembaçador, tá? Tanto na parte superior quanto na parte inferior, você tem sensor de ponto cego, você tem uma luz aqui para você iluminar de fato, né, a parte externa do carro e uma câmera do conjunto de câmeras 360, mais uma câmera de ponto cego. E além disso,
você tem uma função que você consegue eletronicamente jogar esse retrovisor mais para fora. Caso você tenha um reboque maior que a carroceria do carro, você consegue fazer isso. Então olha quanta coisa tem aqui. Isso aqui tem mais tecnologia que uma Hilux 2010, para vocês terem uma ideia. Impressionante a quantidade de equipamentos que você tem aqui. Imagina um motoqueiro levar esse retrovisor, preju que não dá, né? E aqui vem o ponto. Quando a gente aperta, logicamente que a caçamba desce. Mas ela desce pela gravidade, na verdade, e não de forma eletrônica como uma F-150, por exemplo, possui. Tanto é que para subir, ela não sobe, né? Você tem que fazer a sua pequena força. Logicamente que você tem aqueles amortecedores e uma série de coisas aqui para deixar a caçamba mais leve. Mas se estamos falando de uma picape de 680 mil reais, no caso, ela deveria fazer isso sozinho. Só você apertar na chave aqui e ela subir, como acontece na picape da Ford. E uma outra coisa, ela é muito mais alta do que as full size padrão, como a própria 1500. Ou seja, a você subir aqui, você ainda precisaria de uma escadinha, né, alguma coisa um pouco mais conceitual. Certo que, quando a gente fecha aqui, facilita o acesso deste engate. Ó. Você puxa aqui e nós temos este degrauzinho que a gente consegue acessar a caçamba com um pouco mais de facilidade, tá? Mas mesmo assim, é só desse lado. Se você colocou alguma coisa do outro lado da caçamba ali, no caso, já vai ficar um pouco mais difícil, né? Então a escadinha no meio, na minha opinião, faz um pouco mais de sentido, porque você está no meio da caçamba, né? Mas não é o caso. Bom, com a delicadeza de um bode, você tem que aqui dar um coice e fechar esse negócio aqui no caso, tá? Se você faz só devagarzinho, você vai penar muito ali e não vai empurrar. Então tem que ser um pouquinho agressivo no fim das contas. Uma outra coisa é que antigamente a RAM tinha seta aqui amarela e agora a seta passa a ser vermelha. A questão é que durante o dia você consegue identificar bem que você está dando a seta, até porque ela começa a piscar dessa forma. Mas durante a noite, essa luz de posição já está acesa e quando você está dando a seta, ela só começa a piscar. Confesso que principalmente os motoqueiros não conseguem entender muito bem que você está dando a seta. Isso acontece com vários produtos importados, né, que tem o conceito de mercado americano, como a RAM, como a Maverick, por exemplo, né? Enfim, os carros importados dos Estados Unidos têm esse conceito de seta vermelha aqui e eu acho um pouco negativo. O Fusion também tinha isso, o Sentra tinha isso também. Então assim, pra gente aqui não é um costume. Você consegue levantar os bancos aqui e você consegue puxar isso daqui, ó, e você transforma isso daqui praticamente numa cama. Então a gente tem uns bracinhos aqui, né, que a gente puxa, ó, a gente puxa isso daqui, né, e a gente transforma isso daqui, ó, numa cama, né, num espaço para você colocar uma ferramenta, trabalhar aqui, o que você quiser. Tem mais dois porta-copos, certo? Posicionados aí também bonitinho. Nós temos aqui o subwoofer do sistema de som. E se eu não me engano, aqui embaixo, ó, vou até mostrar para vocês, ó, aqui embaixo nós temos mais um baú, tá? Que a gente consegue colocar várias coisas aqui. Pode transformar num cooler, numa série de coisas. Você pode colocar exatamente aqui nessa picape. E aqui a gente pode fechar. Tem até uma luz aqui, ó, tá vendo? Para você iluminar. É tudo muito pensado, né? Nesses carros. É muito interessante tudo isso, tá? Então realmente a RAM, ela pensa em muitos detalhes que o americano pensa, né? E realmente faz com que você não sinta falta de várias coisas. Tanto é que você tem alto-falante no teto do carro também, desse sistema de som Harman Kardon. Você tem esses microfones na parte superior aqui, que é para fazer o redutor de ruído, né? Ou seja, os microfones entendem o ruído do carro, entendem o ruído interno do motor e eles jogam, né, exatamente um som contrário, né, nos alto-falantes para você ser enganado e ter a impressão que não há ruído na cabine, tá? Isso é um conceito muito interessante. E a grande novidade está aqui, ó. Essa tela agora, ela é funcional, tá? Então você consegue colocar mídia aqui, né? Consegue assistir alguma coisa. Você também consegue colocar um Bluetooth separado aqui para você poder ouvir suas coisas em paz. E eles homologaram porque, olha só, daqui, ó, a gente não enxerga, ó, tá vendo? Não tem funcionamento, ó, não tem como, a película ali não deixa você enxergar nada. Então, por essa razão, eles conseguiram aí provar por A mais B que é possível habilitar, tá? Nós temos um porta-luvas aqui posicionado e tá mostrado para vocês aqui o interior dela, ó, 4x2, 4x4 high, 4x4 reduzida, tá? Tudo posicionado aqui. E agora, senhoras e senhores, vamos dar uma volta, vamos contar como é dirigir uma Ram 13500 para vocês. O que impressiona é que, de fato, essa motorização ficou mais silenciosa ou menos ruidosa, vamos dizer assim, né? Comparada ao que era a anterior, porque ali você tinha um motor muito mais velho, né? Então, dessa forma, você fazia o carro ser muito mais ruidoso. Então, aqui, a gente tem uma caminhonete que é mais quietinha ao rodar, ó. Então, ó, tá vendo? Mesmo acelerando, ó, você percebe o ronco mais abafado, né, do que era a anterior nesse sentido. Então,
uma picape que ficou mais silenciosa e mais confortável para quem não gosta do barulho do motor a diesel. Eu particularmente gosto bastante, mas aqui ela tá mais quietinha, né? Como ela vai bem, como ela tem disposição e tem fôlego. Olha isso, eu já tô chegando 140 km por hora e eu não dei pé fundo, tá? Eu dei meio pedalzinho aqui só para ela dar uma embalada. E olha isso, como ela cresce, né? Muito bem. Lógico, ela tem freio a disco nas quatro e uma série de coisas, mas é um carro muito pesado, então na frenagem você vai sentir, né, todo esse peso indo lá para frente, né? Então, por mais que ela é uma picape que anda muito bem, logicamente você tem que prestar um pouco de atenção, né, no quesito ali da frenagem. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, impressões rápidas aqui eu dirigir com essa picape. Um forte abraço e até o próximo vídeo. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar o nosso programa em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.